Zalmenda e seu marido Uxunhuan administravam uma loja de café da manhã e tinham que acordar cedo e dormir tarde todos os dias. Então ela preparava tudo o que precisava para amanhã, simplesmente lavava a louça e ia para a cama. Zalmendan dormia profundamente quando de repente sentiu uma sensação de afundamento no corpo. Foi Uxunhuan quem retornou. Uxunhuan tateou no escuro para despi-la. Ela murmurou, estou com tanto sono, e deixou que ele fizesse isso. Uxunhuan estava trabalhando nele como um louco, e não estava claro quem tinha o problema entre os dois. Os dois foram casados por muitos anos, mas Almenda não havia concebido um filho. Ambos foram ao hospital para exames, mas a causa não foi encontrada. Uxunhuan estava do lado de fora e normalmente não se importava com os assuntos da loja. Zalmendan fazia todas as coisas grandes e pequenas, e Uxunhuan era o único responsável por coletar o dinheiro. Desde que o WeChat e o Alipay ficaram disponíveis para pagamento, ele definiu o código de pagamento como seu e não vai mais à loja. Zalmendan também foi atormentada por Uxunhuan e gemeu em cooperação. Ela não estava tão harmoniosa há muitos anos, e Uxunhuan não a tocava há muito tempo. Mas hoje Uxunhuan parecia estar trabalhando muito duro e queria extravasar toda sua raiva. Zalmendan pensou que devia ter perdido dinheiro lá fora novamente. Uxunhuan gosta de jogar mahjong. Às vezes ele fica tão animado que joga até o amanhecer, e às vezes ele volta para casa mais cedo porque perde dinheiro. Para impedi-lo de voltar para casa a qualquer momento, Almendan geralmente mantinha a porta aberta para ele. A casa em que moravam era uma residência particular com um quintal. Era um lugar grande e muito conveniente para fazer qualquer coisa. A cama rangeu. A parte inferior do abdômen de Zalmendan estava inchada. Ele queria ir ao banheiro, mas Uxunhuan ainda não tinha terminado, então achou que precisava se conter. Mas Uxunhuan estava como um louco, correndo de um lado para o outro de forma imprudente e demorando muito para terminar. Ele não conseguiu mais segurar. Então ele torceu o braço de Uxunhuan e disse que ele precisava ir ao banheiro. Mas Uxunhuan agiu como se não tivesse ouvido e continuou a trabalhar na fazenda mesmo assim. Zalmendan ficou um pouco zangado. Como esse homem pode ser tão egoísta? Pensando dessa forma, ele se recusou a cooperar. Ele estendeu a mão para apertar o interruptor na mesa de cabeceira, mas Uxunhuan segurou sua mão firmemente antes que ele pudesse fazê-lo. Zalmendan ficou chocado. Por que a mão era tão áspera? Não, o homem em seu corpo definitivamente não era seu marido Uxunhuan. Embora Li Xunhuan fosse corajoso, ele não conseguiu mantê-lo por muito tempo, e seu tamanho também não era adequado. Quanto mais ela pensava nisso, mais assustada ficava. Ela mordeu o homem com força no ombro. Ai! O homem gritou de dor. Zalmendan aproveitou o atordoamento do outro, chutou-o para longe e rapidamente acendeu a luz. O homem ficou cego pela luz repentina e protegeu os olhos com as costas da mão. Zalmendan olhou para o homem estranho à sua frente. Ele parecia ter cerca de 30 anos, tinha um corpo sólido e uma aparência forte e poderosa. Quem é você? Zalmendan perguntou em pânico, com a voz trêmula. Quando o homem foi exposto, ele não fugiu. Ele se levantou lentamente da cama, acendeu um cigarro e explicou o motivo para Zalmendan. O homem disse que seu nome era Wang Qian, tinha 31 anos e era motorista de táxi. Ele tem uma esposa chamada Shenlan, que é dona de casa e gosta de jogar mahjong. Shenlan é viciada em jogar mahjong. Ele se sente desconfortável se não joga por um dia, então ele basicamente passa todo o tempo no salão de mahjong quando Wang Qian não está em casa. O que isso tem a ver comigo? Zalmendan perguntou confuso. Não se preocupe, eu lhe contarei em um momento. Wang Qian fumou calmamente outro cigarro, e a sala imediatamente se encheu de fumaça. Zalmendan acenou no ar em sinal de desgosto, mas não ousou demonstrar isso de forma muito óbvia por medo de irritar o homem. Um dia esqueci algo em casa, então fui até lá para pegar. Quando ele me viu voltar, ele ficou em pânico. Imaginei que ele estava escondendo algo de mim, então instalei secretamente câmeras de vigilância em casa. No dia seguinte, vi em um vídeo que ele estava na cama com outro homem. Zalmendan tremia indetectavelmente por todo o corpo. Fiquei tão bravo que corri para casa. Ele não esperava que eu voltasse de repente. Quando eu estava prestes a pegar algo para bater no homem, ele o cobriu e saiu correndo. Perguntei quem era o homem, mas ele se recusou a me dizer. Ele se ajoelhou diante de mim e prometeu terminar com o homem e nunca mais fazer aquilo. Zalmendan sentiu um pouco de simpatia por esse homem, mas, como homem, como eu poderia aceitar isso? Depois de muita investigação e rastreamento, finalmente descobri quem era o homem lá fora.
Wang Qian disse isso de forma cruel. Quem é? Zhao Mendan tinha uma péssima suspeita em mente. Com certeza, no segundo seguinte, Wang Qian disse aquele nome, Wu Xunyuan. O corpo inteiro de Zhao Mendan enrijeceu. Embora já tivesse adivinhado, ele ainda não conseguiu evitar estremecer ao ouvir essas palavras vindas de um estranho. Wang Qian continuou. Desde que descobri sobre minha esposa e seu marido, não consegui dormir um único dia. Toda vez que abro ou fecho os olhos, tudo que vejo é a cena deles tendo um caso. Não consigo superar isso. Porque só ele consegue dormir enquanto minha esposa vive feliz. Enquanto ele dizia isso, seus olhos estavam fixos no peito de Zhao Mendan novamente. Zhao Mendan ficou tão assustado que rapidamente puxou o cobertor para cobrir seu corpo. Irmão Wang, eu imploro, não é minha culpa. Por favor, me deixe ir. Não, você é a esposa dele. Ele dormiu com minha esposa, então devo dormir de costas para ela. Zhao Mendan queria chorar, mas não tinha lágrimas. Aproveitando seu torpor, Wang Qian atacou novamente. Não sei quanto tempo demorou, mas Wang Qian saiu da cama satisfeito. Zhao Mendan olhou para o homem à sua frente e só queria que ele saísse de casa o mais rápido possível. Ele ouviu dizer que algumas pessoas matavam para silenciar as testemunhas por medo de que a verdade fosse exposta. Ele também morria de medo, principalmente quando estava sozinho em casa. Mesmo que ele gritasse a plenos pulmões, ninguém lá fora poderia ouvi-lo. Enquanto Zhao Mendan tentava fixar o olhar de Wang Qian, ele procurava ferramentas que pudessem ser usadas para autodefesa. Inesperadamente, Wang Qian não tinha intenção de fazer isso. Ele puxou a colcha de Zhao Mendan e tirou dezenas de fotos nuas de seu corpo. Não quero ficar contra você, e agora estamos quites. Mas se você quiser contar a alguém sobre o que aconteceu hoje, você sabe as consequências. Wang Qian disse isso enquanto levantava o celular em sua mão. Depois de forçar as saídas, Zhao Mendan ainda estava em choque. Pensando no que tinha acabado de acontecer, ele sentiu uma onda de desespero. Ele odiava o Xunyuan por seu mau comportamento e por causar problemas, e também estava preocupado que Wang Qian viesse assediá-lo novamente no futuro. Depois de pensar muitos, Zhao Mendan decidiu não chamar a polícia. Se todos os vizinhos soubessem que ele era forçado a fazer sexo, como ele se manteria em pé entre os clientes? Além disso, a cidade é muito pequena. Boas notícias não viajam muito, mas más notícias viajam para longe. Wang Qian saiu, e Zhao Mendan ficou com medo de que ele voltasse, então ela trancou a porta rapidamente. Enquanto eu estava trancando a porta, ouvi gritos e xingamentos do lado de fora. Sua vadia, por que você está trancando a porta? O coração de Zhao Mendan começou a entrar em pânico, sua garganta apertou e ele perguntou quem estava do outro lado da porta. O grande portão de ferro foi chutado com força, fazendo um barulho alto na noite escura. Você é surdo e não consegue nem reconhecer a voz de um homem. Reconhecendo a voz de Wu Xunyuan, Zhao Mendan correu para dentro da casa e encontrou a chave. Wu Xunyuan entrou, xingando, por que trancar a porta? Você não tem medo de ladrões? Zhao Mendan se sentiu um pouco culpada e não ousou olhar nos olhos de Wu Xunyuan, com medo de que ele pudesse ver alguma coisa. De onde vem o cheiro de fumaça nesta sala? Wu Xunyuan franziu a testa. Zhao Mendan explicou apressadamente que era seu irmão mais novo que tinha vindo fumar à noite, dizendo que o aniversário de 60 anos de seu pai seria em uma semana. Wu Xunyuan bufou friamente e não fez comentários. Zhao Mendan sabia que devia ter perdido dinheiro novamente esta noite. O que Zhao Mendan não esperava era que Wu Xunyuan adormecesse imediatamente após voltar todas as vezes, e dessa vez ele até pediu para fazer sexo com ele. Olhando para a mão que ele estendeu, Zhao Mendan subconscientemente recusou. Os fluidos corporais de Wang Qian ainda estavam em seu corpo, e ele não teve tempo de limpá-los. Se ele concordasse, Wu Xunyuan definitivamente descobriria. Então Zhao Mendan fingiu estar envergonhada e disse, vamos fazer isso outro dia, estou menstruada hoje. Estou me perguntando por que estou tão azarado hoje. Por favor, fique longe de mim. Wu Xunyuan pegou o travesseiro e foi para outro quarto. Zhao Mendan finalmente deu um suspiro de alívio. O que Zhao Mendan não esperava era que Wang Qian voltasse uma semana depois. Desde que Wang Qian chegou, ele teve que trancar a porta quase todas as noites. Depois de ser repreendido por Wu Xunyuan diversas vezes, ele simplesmente parou de trancar a porta. Ele estava com medo de que alguém voltasse, então ele até criou um cachorro. Mas inesperadamente, Wang Qian chegou assim que a porta foi destrancada. Ele entrou na casa tão familiarmente como sempre, tirou as roupas e atacou Zhao Mendan.
Zhao Mendan acordou e percebeu que era Wang Qian. Ele implorou: Irmão Wang, eu imploro, por favor, deixe-me ir. Wang Qian não se importou e continuou tirando as roupas. No começo eu queria deixar isso para lá, mas seu marido é uma pessoa muito má. Ele dormiu com minha esposa muitas vezes. Preciso trazê-la de volta. Disse isso enquanto tirava o short de Zhao Mendan. Zhao Mendan lutou desesperadamente, mas não foi páreo para o forte Wang Qian e foi derrotado em pouco tempo. Vendo que Zhao Mendan havia se rendido, Wang Qian ficou satisfeito. De qualquer forma, seu marido normalmente não toca em você, então por que não nos divertimos juntos? Como você sabe que ele não vai fazer isso? Wang Qian disse orgulhosamente. Você acha que eu vim aqui precipitadamente? Eu já sabia do seu paradeiro antes de vir para cá, incluindo o fato de você deixar a porta aberta todas as noites. Você criou um cachorro para me proteger, certo? Zhao Mendan pensou. Não é de se admirar que o cachorro não tenha latido. Acontece que ele foi deixado inconsciente pelo pão de carne atirado por Wang Qian. Zhao Mendan não teve escolha a não ser discutir com Wang Qian. Irmão Wang, que tal isso? Esta é a última vez. Vou apenas fingir que o que aconteceu antes nunca aconteceu e que tudo acabou. Podemos seguir caminhos separados, e podemos seguir caminhos separados. Não. Wang Qian recusou categoricamente e perguntou: O que você quer? Vou lhe compensar com 50.000 yuans em troca de você não perturbar mais a minha vida. Zhao Mendan abriu suas fichas, mas Wang Qian permaneceu em silêncio. Com medo de que Wu Xunyuan voltasse e encontrasse Zhao Mendan, ela teve que concordar em ser amante de Wang Qian por um mês. Wang Qian parou de fazer isso. Ele não aparece há vários dias. Zhao Mendan achou que essa era uma boa ideia e que o assunto poderia ser deixado para trás. Mas ele sempre não conseguia deixar de comparar Wang Qian e Wu Xunyuan. Embora Wang Qian se comporte de maneira rude, ele é atencioso, se importa com sua família e está disposto a buscar prazer. O mais importante é que ele pode lhe trazer felicidade na cama. Desde que se tornou amante secreto de Wang Qian, Zhao Mendan está insatisfeita com tudo em Wu Xunyuan, especialmente com o fato de que ele só joga e não volta para casa todos os dias. Ele se sente ainda mais decepcionado com ele. Zhao Mendan se revirou na cama, sem conseguir dormir. Ele esperava que Wang Qian aparecesse, mas também esperava que ele nunca aparecesse. A porta tocou e foi Wu Xunyuan quem voltou. Quando Zhao Mendan viu que era Wu Xunyuan, ele rapidamente virou a cabeça. Embora Wu Xunyuan normalmente não cuide de sua família, ele ainda tem um senso básico de propriedade. Ele percebeu que a atitude de Zhao Mendan havia mudado recentemente, e ele havia se tornado frio em relação a ele. Ele geralmente fica muito preocupado comigo, mas agora ele nem quer mais me fazer nenhuma pergunta. Ele tocou timidamente no corpo de Zhao Mendan, e Zhao Mendan pulou como se tivesse sido eletrocutado. O que você está fazendo? Zhao Mendan disse infeliz. Wu Xunyuan estava um pouco infeliz. Você é minha esposa, o que você me diz para fazer? Não, eu não quero esta noite. Zhao Mendan disse, virando as costas para ele, e disse, você tem que fazer isso hoje, quer você queira ou não. Wu Xunyuan não se importou com nada e moveu o corpo de Zhao Mendan. Zhao Mendan usou as mãos para resistir, mas de repente sentiu náuseas. Wu Xunyuan não conseguiu se esquivar e foi vomitado por ele. Vendo que Zhao Mendan estava vomitando violentamente, Wu Xunyuan não o forçou. Assim que amanheceu, Wu Xunyuan levou Zhao Mendan ao hospital para um exame físico. Inesperadamente, assim que a pílula de teste apareceu, os dois ficaram estupefatos. Zhao Mendan está grávida. Wu Xunyuan sorriu a princípio, mas o sorriso desapareceu no segundo seguinte. De quem é esse filho? Wu Xunyuan sabia muito bem que ele e Zhao Mendan não tinham filhos há muitos anos, então esta criança definitivamente não era dele. Então, de quem era esse filho? Wu Xunyuan rugiu para Zhao Mendan, apesar da grande multidão na rua. Zhao Mendan obviamente não esperava que depois de apenas algumas vezes, ele engravidaria. Ele não conseguia dizer se estava feliz ou triste. Wang Qian realizou seu sonho de se tornar mãe, mas essa criança obviamente chegou na hora errada, então ele cerrou os dentes e ficou em silêncio, mesmo quando o Xunyuan o espancou e repreendeu. Os transeuntes na rua não suportavam ver o Xunyuan, um homem adulto, batendo em uma mulher, especialmente quando ela estava grávida. Você sabia? Ele me traiu. Por que não posso bater nele? As pessoas que estavam tentando impedir a briga de repente ficaram um pouco envergonhadas. Zhao Mendan se levantou do chão e olhou para Wu Xunyuan. Sim, eu te traí. Você cuidou dessa família todos esses anos?
Eu acordo cedo e trabalho até tarde todos os dias para ganhar algum dinheiro, mas você leva tudo para jogar. Você já considerou meus sentimentos? Depois de voltar para casa, o Xunyuan não saiu para jogar pela primeira vez. Ele olhou fixamente para o rosto de Zalmenda e disse: contanto que você me diga quem é esse homem, deixarei o passado para trás. Zalmenda não disse nada. Se você não aceitar meu brinde, você deve beber o vinho como punição, certo? Lembro que seu irmão ainda está no ensino médio. Se você não quer que a reputação dele seja afetada, aconselho você a voltar. O Xunyuan usou seu trunfo. A expressão de Zalmenda relaxou um pouco. Ele só tem um irmão mais novo na família da mãe dela. Ele deve ser tratado como um tesouro para o mundo. Se seus negócios voltassem ao normal, a vida de seu irmão estaria arruinada. Olhando para seu rosto sombrio, o Xunyuan sabia que sua ameaça tinha funcionado, então ele tomou algumas medidas drásticas. Eu também estava errado desta vez. Eu não deveria ter saído para jogar mahjong até tarde da noite e deixado você sozinha em casa. Diga-me quem ele é, e eu prometo que não vou mais te culpar. Deve ter sido aquele homem que te seduziu. Sob as perguntas suaves e duras de Wu Xunyuan, Almendan finalmente revelou a verdade. Ele contou ao seu neto Wu Xunyuan tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Wu Xunyuan cerrou os dentes, cerrou os punhos e as veias saltaram em sua testa. Venha aqui, estou lhe dizendo o que há de errado com você. Wu Xunyuan chamou Zalmendan e disse essas palavras novamente. Isso está certo? Zalmendan ficou um pouco envergonhado. Depois de fazermos isso, todas as coisas anteriores seriam descartadas. Wu Xunyuan deu-lhe uma garantia. Wang Qian estava dirigindo quando recebeu uma mensagem de Zalmenda, pedindo para encontrá-lo naquela noite. Ele olhou para o telefone e não disse nada. Depois de entregar o carro ao sair do trabalho, ele dirigiu direto pela rota que lembrava. Ele tem pensado muito nesses 2 dias. Se Shenlan ficar em casa e agir como dona de casa, ele não terá mais motivos para assediar Zalmenda. Mas quando Zalmendan disse que queria conhecê-lo, ele ainda ficou comovido. Zalmendan ainda deixou a porta aberta para ele. Quando ele subiu na cama silenciosamente, descobriu que Zalmendan não estava usando nenhuma roupa. De repente, ele sentiu seu sangue ferver. Ele rapidamente tirou suas roupas e atacou Zalmendan. Ela o beijou aleatoriamente, mas viu Zalmendan gritando de medo como uma peneira tremendo. Não! Wang Qian estava completamente confuso. Nesse momento, as luzes se acenderam e Wang Qian não conseguiu abrir os olhos. Depois que seus olhos se ajustaram um pouco, ele viu uma pessoa parada na sua frente. Wu Xunyuan levantou seu celular e começou a gravar um vídeo de seu corpo nu. Que porra você quer fazer? Wang Qian ficou furioso, mas olhando para a situação ele sabia que havia caído na armadilha do casal. Ele não precisava fazer nada. Você veio à minha casa para estuprar minha esposa, e eu tenho um vídeo como prova. Seja ele entregue à delegacia ou à sua unidade, posso arruinar sua reputação em minutos. Wu Xunyuan disse lentamente. O que você quer? A atitude de Wang Qian suavizou um pouco. Esse assunto foi fácil de resolver. Poderia ser resolvido privadamente por 100.000 yuans. Wang Qian estava completamente confuso. Ele se odiava naquele momento. Porque ele não conseguiu controlar a parte inferior do corpo e causou tamanho desastre. Não tenho 100.000, então me pague o que você tem e me escreva uma nota promissória para o restante. Após a negociação final, Wu Xunyuan baixou o preço para 80.000. Wang Qian tinha apenas mais de 10.000 em seu celular, então ele juntou 20.000 de várias fontes e escreveu uma nota promissória de 60.000 para Wu Xunyuan. Quando Wang Qian chegou em casa, ele ficou cada vez mais irritado, então deixou Wu Xunyuan pregar uma peça nele. Ele não apenas não apagou o vídeo, como também ameaçou que Wang Qian deveria devolver o dinheiro do débito em um mês. Caso contrário, ele arruinaria a reputação de Wang Qian. Wang Qian reprimiu sua raiva interior e teve que pedir dinheiro emprestado a todos, um por um. Quando pediu dinheiro a um colega, este não só se recusou a emprestar o dinheiro como também falou com ele em tom sarcástico, dizendo, sua esposa é tão rica, e mesmo assim você quer nos pedir dinheiro emprestado. Minha esposa é apenas dona de casa, de onde ela tira o dinheiro? Wang Qian ficou um pouco irritado. A outra parte não só se recusou a emprestar o dinheiro como também espalhou boatos. Inesperadamente, a outra parte não desistiu e perguntou, por que você não tem dinheiro? Eu o vi no balcão da Prada ontem. Wang Qian, da Prada, geralmente dirige um carro esportivo. Ele não é como outros jovens que se interessam por coisas novas.
Ele não sabe o que é Prada, mas vagamente imagina que sua esposa esteja escondendo algo dele, então imediatamente pede permissão para ir para casa e descobrir. Shenlan não estava em casa, mas Wang Qian encontrou uma bolsa que começava com P em um canto escondido do armário. Curioso, ele procurou no celular e encontrou sacolas de todos os preços. Os mais baratos custam vários milhares. Como ele conseguiu comprar uma bolsa tão cara? De onde ele tirou o dinheiro? A mente de Wang Qian estava cheia de perguntas, e ele começou a acompanhar Shenlan com essas perguntas. No começo, ele não era diferente do normal, até que ela o seguiu até um beco e entrou em um pequeno hotel de mãos dadas com o Xunyuan, que estava esperando do outro lado. Wang Qian estava tão bravo que sua cabeça estava prestes a explodir. Wang Qian imediatamente pensou nas dezenas de milhares de dólares que o Xunyuan havia extorquido dele. Quanto mais pensava nisso, mais irritado ficava. Ele acreditava que isso era uma armadilha preparada pelo adúltero e pela adúltera. Especialmente Shenlan, que era tão hipócrita que chegou a se ajoelhar, chorar e implorar para que ela estudasse bastante. Se não fosse pela criança, ele a teria expulsado há muito tempo. Agora ele está traindo ela, e essa vagabunda fedorenta já está acostumada com isso. Ele não foi imediatamente dar uma lição nos dois, nem retaliou de forma absurda. Ele observou os dois entrando no hotel se abraçando com um olhar cruel, e um plano cruel nasceu em sua mente. Naquele dia, Shenlan arrumou tudo em casa como de costume, vestiu sua roupa íntima e se preparou para encontrar o Xunyuan. Ele sentiu que parecia haver um cheiro estranho em sua cueca, mas não pensou muito nisso, porque o Xunyuan ligou. Ele então rapidamente vestiu suas próprias roupas e foi até o antigo lugar para ter um encontro com o Xunyuan. Os dois chegaram ao hotel e, depois de fazerem amor, Shenlan sentiu que algo estava errado. A parte inferior do seu corpo estava com uma dor excruciante, e não só isso, ela também tinha uma úlcera e estava sangrando. Shenlan reclamou com o Xunyuan porque ele teve que usar tanta força. O Xunyuan também sentiu uma dor ardente na parte inferior do corpo e úlceras apareceram em uma grande área. Ele começou a entrar em pânico, então perguntou a Shenlan se ela havia tomado algum remédio ou aplicado alguma pomada irritante. Shenlan balançou a cabeça. Ele também não sabia. De repente, ele pensou na roupa íntima que havia trocado hoje. Poderia haver algo errado com a roupa íntima? Ele rapidamente pegou sua cueca e a cheirou atentamente. Havia um leve cheiro de pesticida, que era muito pungente. O Xunyuan o agarrou e também sentiu o cheiro de pesticidas nele. Ambos pensaram em uma possibilidade ao mesmo tempo, ligaram para o 120 e os encaminharam para o hospital para tratamento de emergência, mas ainda assim não puderam ser salvos. Wang Qian cobriu a roupa íntima de Shenlan com paraquat altamente tóxico e temia que Shenlan encontrasse a roupa íntima encharcada na água do paraquat. Ele tinha medo de errar, então lidou com todos os pares. No final, Shenlan e Wu Xunyuan morreram no hospital devido à falência múltipla de órgãos causada pelo contato próximo com paraquat. Este caso de envenenamento se tornou um assunto quente entre as pessoas. A polícia imediatamente seguiu as pistas e encontrou Wang Qian. Após o interrogatório, Wang Qian confessou sem esforço. Quando os interrogadores perguntaram por que ele envenenou os homens, ele disse que estava apenas com raiva e queria dar uma lição nos dois, e não pretendia deixá-los morrer. Mas ele não se arrependeu nem um pouco. Ele só sentia pena da criança, que no futuro teria que viver com os pais idosos. Zhao Mendan também sabia que a morte de Wu Xunyuan foi causada pelo envenenamento de Wang Qian, mas ele não se sentia triste. Pelo contrário, a morte de Wu Xunyuan lhe trouxe alívio. Ele finalmente não precisava mais acordar cedo e trabalhar até tarde como antes, arriscando sua vida para ganhar dinheiro e, finalmente, desperdiçando tudo. Quanto ao bebê na barriga dela, ele não o abortou. Ele queria encontrar um lugar para esconder sua identidade, dar à luz o bebê e criá-lo sozinho. Wang Qian foi processado e, de acordo com as leis pertinentes, foi condenado por homicídio doloso e sentenciado a 10 anos de prisão. Depois que o veredito entrou em vigor, ele não recorreu. No entanto, seus colegas que dirigiam táxis com ele sentiram pena de Wang Qian, pois uma família tão boa estava desfeita. Wang Qian foi levado para um carro de polícia, que o levou embora lentamente e desapareceu da vista das pessoas. Um caso bizarro de envenenamento e assassinato chegou ao fim. Bom, esse é o fim da história de hoje. Obrigado por ouvir. Se você tiver algo a nos dizer, deixe um comentário abaixo do vídeo.